Oi pessoal, eu sou o Newton da CPA. Bem, vamos dar sequência à nossa série de vídeos a respeito da reforma tributária, mais especificamente do projeto do governo federal que está sendo esperado ansiosamente lá tanto na Câmara como no Senado para a gente dar sequência. Bom, nesse vídeo a gente vai continuar falando do imposto de renda da pessoa física e um tema muito importante do projeto que é uma proposta de aumento do limite de isenção, né? E essa proposta é muito interessante. Bom, vejamos que depois realmente o projeto vai confirmar, mas é uma proposta realmente muito interessante. Aqui ao meu lado, a Júlia Gomes. Oi pessoal, meu nome é Júlia Gomes aqui da CPA Informações Empresariais. Bom, nos vídeos anteriores a gente estava falando sobre o projeto do governo federal sobre a reforma tributária e esse é nosso vídeo falando sobre a terceira fase. No vídeo anterior a gente falou um pouco sobre o imposto de renda da pessoa jurídica e nesse vídeo a gente tem como foco o imposto de renda da pessoa física. Como meu avô já disse, a gente vai falar um pouco sobre o aumento do limite de isenção. Exatamente. Bom, inclusive no projeto, na apresentação que foi feita pelo secretário da Receita Federal dessa proposta, ele falou que essa terceira fase, que tem a ver com o imposto de renda, ela será implementada no primeiro trimestre de 2020. Ora, como nós estamos no mês de novembro ainda, certamente em dezembro, depois nós temos o primeiro trimestre de 2020. Não se sabe exatamente quando vai ser dentro desses 3 primeiros meses, mas então estamos aguardando. Muito bem, neste vídeo nós vamos tratar de uma proposta que está inserida lá no projeto de elevação da faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física, né? E além disso tem uma questão de alteração das faixas de renda e também para cálculo do imposto e também da criação de mais uma alíquota, né? Essa é uma grande novidade. Então, vamos dar uma olhada aí nos detalhes desse projeto, né, Júlia? Isso aí. Bom, o primeiro ponto desse tema é que no exercício de 2019, o limite de isenção da tabela do imposto de renda da pessoa física continua sendo de R$ 1.903,98, limite esse que não vem sendo atualizado desde 2015. Bom, esse é um ponto realmente que tem sido muito polêmico, né? A Receita Federal simplesmente não corrigiu a tabela desde 2015, né? E a alegação que é que não tem lei, não existe uma lei que manda corrigir. Então a Receita Federal sempre não corrigiu os limites. Ora, a retenção na fonte mensal, a declaração do imposto de renda de cada um dos anos, sempre por aqueles valores estão estabelecidos lá, que é o valor de R$ 1.903,98 por mês. Isso multiplicado, logicamente, por aqueles valores do ano, dá o limite anual, né? Os contribuintes realmente têm ficado muito incomodados com isso, por uma razão muito simples, né? Se você imaginar que o cidadão trabalha, ganha um determinado valor, e que seja através de acordo coletivo, seja através de na própria empresa, ele recebe um aumento de salário, e a tabela do imposto de renda mensal da pessoa física não está sendo atualizada, olha, ele está pagando cada vez mais imposto, né? Por quê? Porque a tabela está congelada, o salário vai subindo, então seu valor a recolher do imposto de renda é cada vez maior, né? Isso tem incomodado muito o Brasil todo sobre isso, mas a alegação da Secretaria da Receita Federal é o seguinte: olha, nós somos uma área administrativa. Nós administramos o imposto de renda, nós não somos órgãos legislativos. Então, não existe uma lei aprovada nem na Câmara, nem no Senado, nem no Congresso, né? Não existe uma medida provisória, enfim, não existe nenhum ato que manda corrigir esses valores. Então, nós simplesmente estamos repetindo o que está na lei. Isso em detrimento, em prejuízo de milhões de contribuintes que todo ano têm pago um pouco mais pela não correção desta tabela.
Aliás, isso incomodou tanto que no ano passado, não sei se você lembra, na campanha presidencial, esse assunto foi abordado, né, Juliana? Isso aí. Bom, em 2018, na campanha presidencial, o candidato Jair Bolsonaro, que agora é presidente, prometeu que iria aumentar esse limite. Em algumas oportunidades, ele se referiu a um possível valor de isenção de R$ 5.000. Exatamente. Nas várias entrevistas que ele deu, enfim, nas participações da campanha política, e algumas vezes ele falou que o limite poderia ir para R$ 5.000 por mês, ou que haveria um acréscimo e chegaria a 3.800. Enfim, foram vários pronunciamentos a respeito da possibilidade desse aumento do limite de isenção, mas na realidade, como nós estamos aqui no mês de novembro, hoje é dia 26 de novembro, no final de novembro, até agora isso não foi possível. Esse aumento não veio, né? É bom lembrar o seguinte, né, que a questão da tabela no imposto de renda da pessoa física é uma questão que pode ser resolvida através de uma lei ordinária. Não precisa ser uma proposta de emenda constitucional, não precisa alterar a Constituição, né? Basta ter uma lei ordinária que pode até ser através de uma medida provisória, que depois roda 120 dias lá no Senado e se vier aprovado, tudo bem, né? Então, não há muita dificuldade em se corrigir essa tabela, a não ser a questão econômica, claro, né? E aí a área econômica foi inviabilizando essa atualização, tal. Bom, agora parece que chegou o momento, né? Vamos aproveitar, ou pelo menos o setor econômico, o setor da economia do governo vai aproveitar a tal reforma tributária para corrigir isso. Eu tenho alguma dúvida se isso vai estar na proposta de emenda constitucional, seja na 45 ou na 110, ou se haverá uma medida provisória, ou talvez um projeto de lei, né? Enfim, qualquer que seja o caminho que for adotado para se atualizar essa tabela, é importante que venha logo, porque senão os contribuintes vão acabar tendo prejuízo sempre, pagando mais imposto do que deveriam, né? Então, aí está a questão da promessa do então candidato, hoje presidente da República, de atualização da tabela. Muito bem, e o que aconteceu recentemente, Juliana? Bom, no projeto apresentado recentemente em entrevista à imprensa, o secretário da Receita Federal tocou nesse assunto, dizendo que na reformulação haveria uma elevação da faixa de isenção. Porém, ele não falou nada sobre o novo limite. Infelizmente é isso aí, né? O novo secretário da Receita Federal, que é o Tostes é aquele que substituiu o Marco Sintra, né? O Marco Sintra que foi defenestrado lá por causa daquele problema lá da CPMF. Então, o Tostes assumiu a Secretaria da Receita Federal e o secretário, ele deu entrevista na semana passada, falando de todo esse projeto, da reforma tributária e tal, e falando inclusive da intenção de alterar a legislação do imposto de renda, tanto da pessoa física como da jurídica. Bom, quando chegou nesse ponto, né, que a imprensa perguntou para ele, senhor secretário, o que vai acontecer com a tabela do imposto de renda da pessoa física que está congelada há vários anos, em 1903 e 98? Ele falou, olha, haverá uma elevação, será elevado, será aumentado, tal. Mas não falou como, nem quando, nem onde, né? E aí fica aquela dúvida, até onde vai, quando vai, a partir de quando vai, né? O que nos parece, pelo menos na minha opinião e a nossa tradição histórica tem demonstrado isso é um bom tema para aumentar o limite a partir de janeiro de 2020, né? Faz um aumento agora, que entra em vigor em janeiro de 2020, aí nós vamos atravessar o ano de 2020 e outros com novos valores, novas tabelas, certamente a maioria dos contribuintes pagando um pouco menos. Bem, isto que o secretário falou. Ele falou, haverá uma elevação da faixa de isenção. Depois nós vamos contar como isso vai acontecer. E a gente está aguardando aí para tal. Mas vamos fazer o seguinte,
Vamos posicionar o tema para a gente avançar um pouquinho mais. Bom, a atual tabela do imposto de renda tem 5 faixas de renda. 0, que é a isenção, 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. Exatamente. A nossa tabela do imposto de renda de pessoa física tem 5 faixas, né? Começando do 0, depois 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. 27,5% é a maior alíquota que nós temos do imposto de renda da pessoa física. Toda vez que o rendimento do contribuinte ele está sujeito ao pagamento do imposto de renda da pessoa física de acordo com o tamanho da sua renda, então ele vai se enquadrar numa dessas faixas aí, né? E aí é calculado o imposto. Ora, vamos raciocinar. O limite de isenção hoje é R$ 1.903,98. Vamos supor que esse limite, não sejamos tão otimistas assim para não ficar decepcionado. Mas vamos imaginar que o governo fala, não, vamos corrigir para 3.500, né? Hoje é 1.903,98, de repente, a partir de determinada data, vai para 3.500. Muito bem. Todo mundo vai ficar contente, claro, porque haverá uma redução da tributação, etc, tal. Só que é o seguinte, né, claro, né, se você faz um movimento nessa direção, o que vai acontecer com a arrecadação do governo? Se a arrecadação é desse tamanho, cai para lá, né, vai cair, porque haverá menos imposto de renda de pessoa física arrecadada, consequentemente o montante, o total, vai arrecadar. Ora, se isso vai acontecer, isso é constitucional, né? Quando você cancela uma receita, elimina uma receita, pela Constituição você tem que compensar isso com alguma coisa. Você deixa de cobrar alguma coisa, tem que cobrar outra coisa para compensar, né? Claro, está no orçamento, está na Constituição. E o que é a ideia do governo, Júlia? Bom, para compensar a perda de arrecadação, que certamente ocorrerá com o aumento do limite, o governo pretende criar uma nova alíquota de 35% aplicável aos contribuintes que oferem a renda mais alta. Exatamente. Então, todo mundo diz que o imposto de renda no Brasil ele não é progressivo, ele não atinge as classes mais altas que pagam basicamente o mesmo imposto que as classes médias, tal. Então, a ideia, o que é? Se nós vamos perder a arrecadação com o aumento do limite de isenção, que vai pagar muita gente, ora, essa perda, ela tem que compensar de alguma forma. Uma das formas que o governo está trabalhando é criar uma nova alíquota. Então, se hoje nós temos 5 alíquotas, né? 0, que nem é a alíquota, mas 0, 7,5, 15, 22,5 e 27,5, que é a máxima, a alíquota máxima, vai se criar uma alíquota maior ainda de 35%, que, claro, vai pegar o pessoal que tem uma renda mais alta, os ricos, milionários e assim por diante, né? Seria dentro daquela ordem de lógica que o imposto de renda é um imposto onde é possível se fazer justiça fiscal, né? Em que quem ganha menos paga menos e quem ganha mais paga mais, né? Então, é até possível que é uma ideia que há muito tempo vem se pensando, a tabela está congelada, então a ideia do governo agora é aproveitar o movimento de aumenta o limite de isenção e cria-se uma nova faixa, porque aí a perda de arrecadação no aumento do limite de isenção será compensado pelo aumento da tributação com as alíquotas maiores. É até incrível falar isso aí, mas, por exemplo, tem um milionário brasileiro, aliás, não é bem bilionário, ele é bilionário, né? Que é o João Paulo Lemann. O Lemann é um dos sócios da cervejaria que tem Skol, Brahma, Original, tudo isso. Imagina o tamanho da fortuna dele. E ele, há pouco tempo, há um mês atrás, ele reclamou, ele falou, olha, por incrível que pareça, o Brasil é um país tão desigual,
é considerado um dos países mais desiguais do mundo. O Brasil é um país tão desigual que a minha secretária paga mais imposto de renda do que eu. Vejam, a secretária do João Paulo Leman, certamente bem remunerada, mas é secretária, é um funcionário, uma empregada. Ela paga mais imposto de renda do que o próprio empresário, né, o bilionário que é o Leman. E ele estava reclamando para isso. Ele não entendia como o nosso Congresso não aprova uma alteração na tributação. Parece que agora vai começar, né? Muito bem, mas tem uma observação importante, né, Júlia? Isso aí. Bom, se for aprovado o novo limite, haverá necessidade de outros ajustes na tabela, é claro, né? Claro, porque veja bem, a tabela, como nós vimos aí, ela 7,5, 15, 12,5, 27,5. É claro, quando você aumenta o limite na isenção, você tem que recalcular toda a tabela, né? Aquelas alíquotas intermediárias, elas vão atingir outros valores, porque está se aumentando o limite de isenção. Naquilo que nós fizemos uma suposição, né, de que de 1998 fosse, digamos, para 3.500. Ora, quando se mexe no primeiro limite, tem que mexer em todas as demais, será tudo recalculado, né? Essa vantagem de pagar um pouco menos, ela certamente vai beneficiar todos os contribuintes. Os na parte de baixo da pirâmide, certamente mais. E os nas partes intermediárias também terão alguma vantagem. Então, haverá necessidade de uma revisão total nessa tabela para que realmente nós tenhamos uma equalização perfeita no imposto de renda, que é, digamos, um imposto, em princípio, justo. Muito bem. Essa, então, fica aqui o tal do aumento do limite de isenção. Vamos torcer, vamos fazer figa aí, para que isso realmente venha, para que os contribuintes que estão há tanto tempo esperando e pagando mais possam pagar um pouco menos, né? Claro que a alteração, no fundo, não é tão importante assim, mas não deixa de ser uma boa medida. Não é mesmo, Juliana? Isso aí. Bom, e no próximo vídeo a gente vai continuar analisando a terceira fase, que tem a ver com o imposto de renda da pessoa física, só que dessa vez a gente vai falar um pouco sobre o que será proposto em relação às deduções das despesas médicas e de instrução. Isso é que o secretário da Receita falou. Para o contribuinte não é uma boa notícia, né? Aumentar a tabela é uma boa notícia, porque vai pagar menos, mas limitar as despesas médicas de instrução não é realmente uma boa notícia. Até porque tem o seguinte, depois nós vamos, no próximo vídeo, discutir isso. As despesas com instrução, elas já têm um limite. E, por falar nisso, um limite irrisório, né? Nós vamos discutir essa questão. O preço que a gente paga pelas escolas aí é muito maior do que o limite permitido pela legislação, já é irrisório. E eu não consigo entender onde é que a Receita Federal quer com essa limitação. Agora, na despesa médica tem toda a razão, né? A despesa médica, de todas as hipóteses de dedução, é a única que não tem limite. Se você gastar R$200 numa consulta, pode deduzir. Claro, devidamente comprovado com você ou com algum dos seus dependentes. Se você gastar R$200, pode deduzir. Se gastar 2.000, pode deduzir. Se pagar 20.000, pode deduzir. Se pagar 200.000, pode deduzir. Não tem limite nenhum, né? Então, isso realmente é uma injustiça muito grande, porque é claro, né? As pessoas que têm uma renda menor, elas têm despesa médica, ou é o plano de saúde, ou uma consulta, etc. Tal, mas não é tanto assim, né? Agora, você pega um milionário, bilionário, certamente ele pode fazer uma cirurgia nos Estados Unidos ou na França, e aí vai pagar 500.000, 1 milhão. Tudo isso, se tiver devidamente comprovado, for despesa médica, é totalmente dedutível para ele, contribuinte, e para os seus dependentes também. Então, isso cria uma injustiça tributária muito grande, que me parece que agora a Receita Federal está no caminho de corrigir essa injustiça. Na instrução,
Não me parece que isso vai indicar alguma coisa, porque seria até uma injustiça num país que não tem nem educação, né? Agora, na área de medicina, com certeza é isso aí, né, Júlia? Isso aí, pessoal. Antes de terminar, gostaria de lembrar vocês para se inscreverem no nosso canal e também acessarem o nosso site, que é netcpa.com.br. Não se esqueçam, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau! Ok, pessoal. Então, na próxima, nós estamos discutindo despesas médicas e de instrução. Tchau!